Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um caso que parece absurdo, né? Vocês lembram daquele caso da acusação que foi feita contra o Marcos Mellen, né? A Dani Calabresa e outras artistas da Globo, outras pessoas que trabalhavam ali na Globo, acusaram o Marcos Mellen de assédio sexual e coisa e tal, e ele acabou sendo retirado da emissora, uma confusão danada na época e coisa e tal. E daí foi processado na justiça e chegaram à conclusão na justiça de que ele não tinha assediado, não tinha nenhuma prova de que ele tinha assediado ninguém. Nesse meio tempo, o Marcos Mellen, evidentemente, fez vídeos se defendendo, falando, não, olha só, não fiz nada disso, isso aí não está errado, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e coisa e tal. E, enfim, se defendeu da acusação nas redes, né? E também o Ricardo Feltrin, que é um youtuber também, que tem feito um trabalho muito bacana aqui no YouTube, coisa e tal, ele também destrinchou esse caso todo, mostrando como que a coisa toda começou por conta dessa moça aqui, que eu não conheço o nome dela, mas que seria amante do Marcos Mellen, só que ela é casada. E aí o marido descobriu. E aí, para ela esconder do marido porque ela estava traindo o marido, ela disse que foi assediada pelo Marcos Mellen, né? E aí que começou toda a confusão, entrou a Dani Calabresa, entrou o pessoal todo, e, enfim, aparentemente, segundo diz o Feltrin, eu aconselho ver o vídeo dele. O vídeo dele é bem detalhado, ele explica direitinho qual foi a trama toda que aconteceu. E aí isso levou a essa acusação de assédio sexual contra o Marcos Mellen, ou seja, uma série de mulheres que queriam se livrar da acusação dela ser infiel, acabou jogando a coisa para o Marcos Mellen, né? Bom, aí, só que, então, teve o julgamento do Marcos Mellen, e ele foi inocentado, porque não tinha evidência de nada, que ele tenha feito nada errado. Aí agora, eles estão sendo acusados de violência psicológica e perseguição. Sabe aqueles crimes novos que entraram lá no Código Penal, que diz que se você fizer a mulher ficar triste, você é culpado. Então agora eles estão sendo acusados disso. E não só o Marcos Mellen, como também o Ricardo Feltrin estão sendo acusados de violência psicológica. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Macho Man, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a confusão. Tá aqui, o Marcos Mellen se torna réu por violência psicológica e perseguição a mulheres. O defesa do humorista diz que o caso já foi arquivado em outro juízo, ou seja, a acusação do assédio efetivo já foi arquivada, não existe mais. Só que agora a acusação é que na hora que ele fez os vídeos para responder, olha só, ele foi acusado de um crime sério, aí ele faz vídeos para responder a esse crime, para dizer que não é assim, para contar a história dele, coisa e tal, e daí, aí não pode, porque isso é violência psicológica contra a mulher, né? E o Ricardo Feltrin também entrou nesse caso. Então repara, é um caso que já se comprovou que as mulheres estavam mentindo, que realmente que ela não teve assédio em momento nenhum, não tem prova nenhuma de assédio, não teve evidência nenhuma de assédio no final das contas. Ah, mas agora você se defender de uma mulher que está acusando você é uma situação de violência psicológica agora. Olha só, os crimes são esse daqui, ó, eles estão sendo acusados de violência psicológica e perseguição. São dois artigos recentes que entraram no Código Penal brasileiro. Aqui, ó. O que é o artigo? Perseguição, artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a liberdade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Não parece uma coisa extremamente ampla? Pois é, eu tenho um receio enorme desses crimes, que não, você está perturbando a esfera de liberdade e privacidade da pessoa. O que quer dizer isso no final das contas, né? Agora a gente vê qual é a acusação que está sendo feita aqui. Está sendo feita a acusação de que, como ele estava se defendendo, estava dizendo que elas estavam mentindo, então ele estava ferindo a esfera de liberdade e privacidade delas, por ele estar se defendendo das acusações que elas fizeram. Então elas fizeram acusações gravíssimas contra ele, e ele meramente se defender disso, agora está sendo acusado de perseguição, né? Aqui, ó, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, né? O que é uma coisa absurda isso daqui, porque o que é isso por condição do sexo feminino?
na prática, se for mulher, já entra na coisa, né? Se for mulher, eles já consideram que vai ter o aumento da pena nesse caso, né? E aí também tem o artigo 147b. Causar dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento. De novo, um negócio extremamente aberto. O que é isso? O que é causar um dano que prejudique o seu pleno desenvolvimento? Então, se você virar para a mulher e criticar ela, né, você tá deixando ela triste, né? Causou um dano emocional à mulher. Ela perturbou o pleno desenvolvimento dela, que ela estava muito feliz da vida dela lá, você criticou ela, pronto. Aí, ou seja, repara como é que é um absurdo esse tipo penal. Eu fiz um vídeo sobre esse, aliás, um vídeo antigão que eu fiz aqui no canal, criticando esse projeto aqui, né? Causar dano emocional à mulher que prejudique seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisão. Se ela decidiu que você é um estuprador, que você é um assediador, você não pode contestar, porque ela decidiu isso. Você está degradando e controlando suas crenças e decisões, não pode fazer isso, né? Então repara o absurdo que é a coisa. Ele não está sendo acusado mais do assédio. O assédio já provou que não teve assédio nenhum no final das contas, né? Ao contrário, ele poderia entrar com uma ação contra elas requerendo indenização, porque ele perdeu a carreira dele que ele tinha na televisão, ele ficou um monte de tempo sem trabalhar, não sei se ele está trabalhando agora, se está fazendo alguma coisa, mas o correto seria ele entrar com uma ação contra elas para exigir ressarcimento, uma vez que foi demonstrado que não teve coisa nenhuma, né? Mas ao contrário, elas entraram com essa ação contra ele e é por ter exposto o esquema delas todos, né? E daí o Ricardo Feltrin está falando que não, que olha só, isso aqui não deixa de ser uma tentativa de censura. O que está acontecendo é que ele fez um trabalho jornalístico, ele levantou o que aconteceu com essas mulheres, qual que foi a trama toda que teve lá por trás da coisa, e daí expôs essa coisa toda, e aí ele está sendo culpado por isso. Segundo eles estão dizendo, ele prejudicou, fez violência psicológica contra a mulher, deixou a mulher triste, cadeia, né? É verdade que ambos os casos têm penas pequenas, aqui de 6 meses a 2 anos, aqui também 6 meses a 2 anos, ou seja, seria coisa que talvez coubesse até transação penal. Aí vem uma outra dificuldade. A transação penal é para crimes de menor potencial ofensivo, porque a pena é pequena e não envolve violência. Agora, envolve violência aqui? Porque olha como é que está escrito a coisa, causar dano emocional é perseguição e violência psicológica, causar violência psicológica à mulher. Então, ou seja, isso é um crime violento, violência psicológica, eles vão querer dizer que entendeu? Para dizer que não pode ir para o GCRIM, né? Enfim, e pior do que isso, né? Como ele cita aqui, como cita aqui, ó, a juíza Juliana Benevides decidiu acatar a denúncia após o processo que corre em sigilo ser transferido da Justiça de São Paulo para a Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, na verdade, o processo ele tinha já tido um resultado, tinha sido essa parte do processo tinha sido descartada. Por quê? Porque como a parte referente ao assédio em si foi descartado, o pessoal entendeu que não faria sentido, né? Inclusive, os advogados juntaram um auto mostrando que tanto o que falou os vídeos do Meleen quanto os vídeos do Ricardo Feltrin eram vídeos que meramente defendiam das acusações dessas pessoas. Então, se elas acharam por bem acusar as pessoas publicamente, imputando coisas contra ela, eles responderam na mesma moeda, eles criticaram isso, né, explicaram o que estava acontecendo, né? E a juíza ignorou esse negócio, que esse caso que já tinha sido encerrado, a juíza ignorou, abriu de novo, aceitou a denúncia e decidiu fazer o processo por esses crimes contra eles, né? E é muito estranha essa história, né? No Rio de Janeiro, onde não tiveram sucesso, o caso foi arquivado. Mas agora, o restante que abriu o processo em São Paulo, teve a denúncia transferida para a capital fluminense e teve êxito. Ou seja, que negócio mais maluco é esse, né? Aqui, ó, a procurada, a defesa de Meleen diz que os fatos tratados na ação são os mesmos que já foram analisados e arquivados por outros juízes, e diz que está confiante na comprovação da inocência dele. Feltrin diz que a acusação de violência psicológica contra um jornalista sempre configurou tentativa de censura por parte de advogados e acusadoras. A decisão da juíza de rejeitar tudo isso e decidir de forma monocrática prosseguir com o processo não me espanta nos tempos atuais, né? Ou seja, o que a gente está vivendo mesmo é um mundo de censura, um mundo absurdo, né?
ele fala que todas as acusações foram combinadas entre as mulheres e que tem até laudo de psicólogo mostrando isso. O que ele está querendo dizer com isso, né? O vídeo dele esclarece melhor. Mas a confusão toda começou com essa moça aqui, que seria amante do Meilhem, e foi pega pelo marido, e aí ela tem ligação com essa outra moça aqui, com essa outra moça aqui, e aí elas decidiram fazer uma acusação contra o Marcos Meilhem nessa história toda, e daí, como precisava de um nome de mais visibilidade, a Dani Calabresa entrou nessa história para dizer que foi ela que foi assediada sexual, para dar mais visibilidade à coisa, né? Aí que estourou o escândalo naquele negócio. Ou seja, foi tudo combinado entre as mulheres, e a coisa toda começou com uma delas querendo se livrar da traição que tinha feito no marido. Na verdade, não era só ela, não tinha essa outra moça aqui também, parece que traía também o marido com o Marcos Meilhem, né? O Marcos Meilhem, pô, pegador, né? O cara pegava a mulherada toda lá, né? E aí, ou seja, essa foi a confusão que se meteu essa coisa toda. Eu acho um absurdo essa ação. Acho que essas leis têm problemas seríssimos, esses crimes, esses tipos criminais abertos, que parecem, quer dizer, querer resolver um problema que não faz sentido no final das contas, não deveria ser tratado pela justiça criminal. Acho um absurdo isso tudo. Vamos ver qual vai ser o resultado da justiça, porque pode ser até um resultado positivo, tá? Pode até ser que decidam que realmente é inocente, coisa e tal, que não tem nada nessa história aqui. Mas o fato da juíza ter aberto a acusação, mesmo depois da coisa estar toda fechada, eu não sei não, eu acredito que as intenções não são boas dessa juíza, né? De qualquer forma, você vai ter nas instâncias superiores grau de recurso, ao contrário do Bolsonaro, que não tem a quem recorrer depois da decisão do Alexandre de Moraes. Eles pelo menos têm instâncias superiores para recorrerem nesse caso. Eu tenho certeza que vai acabar fazendo-se justiça nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.